Nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área, estamos aqui para trazer as últimas informações do Flamengo. Você que está chegando a primeira vez no canal Deco SRN, se inscreva, deixe seu like, compartilha com os amigos, aciona o sininho de notificação. Lembrando a vocês que o Deco está chegando aí a 220 mil inscritos, chegando a 250 mil, estaremos sorteando um manto sagrado, tá? Então vamos lá, vamos ajudar o canal a crescer, ajudando com a sua visualização, ajudando também a compartilhar nossos vídeos e também deixando o seu like, que é importantíssimo, tá? Hoje estaremos, a partir das 16 horas, no Maracanã, fazendo o pré-jogo, o pós-jogo e o intervalo com a galera, né, o pessoal da Flá TV, tá, cara? Eu me senti muito honrado de ser a segunda vez chamado para participar, né, dos comentários. Muito obrigado a todo mundo do Flamengo, né, o Gorô, o pessoal lá, muito obrigado pelo convite, tá? Só agradecer primeiramente a Deus, a família, a todos que me ajudam aí nessa empreitada, né? O pessoal do canal, que é fantástico, os amigos aí que já estão me parabenizando de todas as maneiras. Então, conto com vocês. Lembrando vocês também que o nosso pós-jogo não será às 8 horas da noite. Deveremos fazer mais tarde, tá, gente? Então, aguardem aí, né? Não será às 8. Ainda estarei lá no Maracanã fazendo o pós-jogo, então quando eu chegar aqui a gente faz uma resenha, beleza? Então, nação, vamos lá começar com o giro de informações. A primeira delas sobre a questão de uma provável proposta para o jogador Gerson, tá? O jogador Gerson, para mim, um dos 3 melhores jogadores do Flamengo, tecnicamente, um baita de um jogador clássico, jogador de muita habilidade, é um jogador que dita o ritmo do meio campo do Flamengo e deverá chegar uma proposta de 35 milhões de euros por este jogador na metade do ano, né? Daria hoje, na cotação atual do real, né, 235 milhões de reais, tá? Esse seria o valor. E aí o que acaba acontecendo? O Flamengo venderá o jogador, não venderá o jogador? Gente, o presidente Landim, né, já falou inúmeras vezes que a ideia é vender reservas e meninos da base, tá? O Flamengo precisa alcançar nesse início aí, nesse segundo semestre, mais ou menos em julho, o valor de 90 milhões de reais com vendas de jogadores, né? O Flamengo tinha primeiro que alcançar em janeiro 50 milhões de reais, tá? Alcançou, né, com as vendas do Yuri César, jogador que estava no Fortaleza, e do jogador Lincoln, tá? Então aí o Flamengo chegou nesse valor e agora precisa chegar no valor de 90 milhões de reais. O primeiro jogador que deverá sair agora neste momento, acreditamos que será o Natan, né? A negociação que estava travada, devido ao fato do Flamengo ir no time formador do atleta, o Porto Vitória, tá? O Porto Vitória, explicando aqui para vocês, tinha 40% do passe. Em janeiro, o Flamengo negociou com este time, né, e conseguiu adquirir mais 20%. Então, esse time do Espírito Santo ficou com 20%, o Flamengo ficou com 80%, tá? E aí o Flamengo venderia 70% do que teria de direito, ficaria com 10% para uma futura negociação. Com isso, o Flamengo ganharia 500 mil euros, mais 3 milhões de euros no final do empréstimo do jogador. Seria uma obrigação de compra, tá? Então o Bragantino assinaria já que no final do ano teria que pagar 3 milhões de euros ao Flamengo. Gente, na minha modesta opinião, tá? Tô dando aqui a minha modesta opinião. Eu acho um valor baixo. Daria mais ou menos 27 milhões de reais. Por que eu acho? O Flamengo numa futura negociação só ficaria com 10%. Só ficaria com 10%, né? E o Flamengo tentou pegar mais 2% desse time Porto Vitória, só que o Porto Vitória não aceitou. Então o Porto Vitória ficará com 20%, o Flamengo com 10% e o Bragantino com 70%, tá? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O Bragantino vende o jogador, né, depois que contratá-lo, até mesmo no final do ano, sei lá, no início do ano de 2022, por um valor de, vamos chutar aí, 15 milhões de euros. Digamos, que eu acho difícil, tá? Poderemos falar de 10 milhões. Então, 10 milhões primeiro. 10 milhões de euros, o Flamengo tendo 10% do passe, o Flamengo só ficará com 1 milhão de euros, gente. E aí totalizaria
4 milhões e meio de euros. 3 milhões e meio, mais 1 milhão de euros. Eu acho muito pouco. O Flamengo conseguiu vender o Léo Pereira, que, com todo respeito ao Léo Pereira, mas o Natan é mais jogador que o Léo Pereira, por 11 milhões de euros, né, para o Milan, naquela época. Tá? Então, para mim, um negócio ruim é o desespero da gente não ter hoje alguns patrocínios, né, o desespero de, infelizmente, aí não é culpa do Flamengo, não termos bilheteria devido a essa questão dessa pandemia, e aí o Flamengo fica desesperado. O que o Flamengo poderia fazer? A gente já falou, cara, a questão do sócio-torcedor, fazer um plano mais acessível para a galera que hoje não está com muito dinheiro, para poder ajudar o Flamengo financeiramente, para que o Flamengo não precise vender as suas joias em preço de banana, na minha visão. Tá, gente? Então, eu fico preocupado em relação a isso, de um outro jogador que tenha muito futuro por um preço parecido, como o Ramon, como o Mateuzinho, como, por exemplo, um João Gomes. Isso me preocupa, tá? Então, que o Flamengo reveja essas situações, tá? Senão, daqui a pouco, você acaba criando esses meninos durante 4, 5 anos, esses meninos chegam no Flamengo com 11, 12 anos, faz todo o processo para vender por preço de banana, um jogador que agora já está adaptado ao time profissional, que eu tenho certeza que arrebentará lá no Bragantino, que será titular absoluto com o Barbieri. O Barbieri não é bobo, foi técnico do Flamengo antes, foi contratado como auxiliar e depois técnico do Flamengo. Com certeza ele acompanhou alguma coisa da base, né? Os meninos crescendo. Enfim, cara, ele não é bobo. E o Flamengo, no desespero de precisar de dinheiro, está nessa aí. Então o presidente Landim falou que vai tentar segurar todos os craques do Flamengo vendendo os reservas. O problema é quem vai querer os reservas com esses salários altíssimos, que seria o caso do Michael, que seria o caso também do Léo Pereira, que seria o caso do Vitinho. Então isso é uma coisa que nos preocupa. Então vamos aguardar, vamos ver o que o Flamengo fará para atingir esses 90 milhões de reais. Né? O Flamengo que precisa também pagar parcelas do passe do Gabigol, do Pedro, do Michael, do Léo Pereira. Esse ano vai ser difícil, nação rubro-negra. Vai ser difícil e eu acho que eles deveriam, né, pensar um pouquinho e trazer a nação para poder ajudá-los da melhor maneira possível, tá? Uma outra situação que a gente gostaria de colocar, questão de informativo, todo mundo perguntou, Deco, teve uma faixa lá que as torcidas do Flamengo colocaram, tirando sarro da torcida do Fluminense, enfim, eles brincaram lá, colocaram que o Flamengo conquistou o título brasileiro, o Octa conquistou a Libertadores, enfim, chegou no Mundial, então aí deu uma tirada de sarro ali no Fluminense e também colocaram uma faixa lá falando sobre a questão da mudança do nome de jornalista Mário Filho para Pelé, né? A torcida do Flamengo não gostou nem um pouco, as torcidas organizadas, desta possível mudança, e aí também colocaram uma faixa em prol favorável à manutenção do nome do jornalista Mário Filho, que eu acho mais do que correto, tá? Uma outra questão que a gente gostaria de falar sobre a questão do Vidal, lá na Inglaterra, estão citando muito o nome do Vidal, né, em relação ao Flamengo, que o Vidal tem contrato com a Inter de Milão até 2022, mas poderia haver uma rescisão de contrato, né? E se houvesse essa rescisão de contrato, teria muita chance do Vidal aparecer no Flamengo, tá? Informação do jornal inglês The Sun, tá? The Sun, então eles falam lá sobre essa relação, né, bacana do Vidal com o Flamengo, né? O Rafinha já citou algumas vezes essas questões, né, sobre a questão do Vidal querer vir para o Flamengo, e que gosta muito do Flamengo, que ama o Flamengo. Então, cara, quem sabe? Eu gosto muito do Vidal, jogador raçudo, brioso, odeia perder, né? Tá numa fase ruim lá na Europa, mas aqui na América do Sul, com certeza irá sobrar, principalmente jogando num time de massa como o Clube de Regatas do Flamengo. Uma última questão, é um debate aqui rápido com vocês, né? O Flamengo soltou a lista dos relacionados e 3 jogadores voltaram a treinar antes do tempo acordado, que são Hugo Souza, o goleiro, João Lucas e também o Vitinho. Dos 3, apenas o João Lucas está entre os relacionados. E eu queria saber de vocês o seguinte: vocês não acham que o Hugo Souza e o Vitinho poderiam estar entre esses relacionados? Vocês não acham que o Hugo Souza já poderia agarrar hoje contra o Fluminense para ganhar ritmo de jogo, assim como o Vitinho? Ou vocês acham que
que o Flamengo deveria manter o Gabriel Batista, manter o Thiaguinho jogando pelo lado direito e não colocar nem o Hugo Souza e nem o Vitinho. Eu queria saber a opinião de vocês aí nos comentários. Eu vou dar a minha rapidamente, eu colocaria os dois, tá? Eu acho que o Flamengo não pode perder tempo. Se os caras voltaram antes da hora, né, na quarta ou quinta-feira, bota pra jogar, gente. Tem que botar para ganhar ritmo, até mesmo para valorizar principalmente o Vitinho, para uma provável negociação. Então eu queria saber muito a opinião de vocês, né? O Fluminense que hoje virá com o time totalmente remodelado do time que perdeu as 2 primeiras rodadas, né? Virão com 8 ou 9 jogadores, alguns titulares, dentre eles o Marcos Felipe. A gente vai comentar isso demais lá na Flá TV. O sistema de jogo do Fluminense, os prováveis sistemas de jogo do Fluminense, né? Eu vejo o Fluminense aí com o Roger Machado, com algumas situações, né? O Roger Machado que faz hoje a sua estreia como treinador do Fluminense, então o próprio torcedor do Fluminense ainda não sabe o sistema de jogo que ele poderá utilizar. E a gente pesquisou bastante, né, a carreira do Roger Machado para trazer o conteúdo melhor para vocês hoje lá na Flá TV. Então não percam hoje as nossas análises lá na Flá TV. A gente vai debater demais o Fluminense do Roger Machado, esse Flamengo do Mauricinho, que para mim, nesse ano, apesar de achar que era um treinador reativo, ele deu uma evoluída, tá? Nesse campeonato carioca. Ele mesmo falou que o Flamengo está tentando fazer com que o Flamengo jogue parecido com o time do Rogério. Só que eu tô achando até o time do Mauricinho mais proativo do que o do Rogério, tá? Fazendo uma marcação um pouquinho mais alta, né? Dando mais profundidade com os alas, que são alas com muita característica ofensiva, e a gente vai debater muito sobre isso aí lá na Flá TV, tá bom? Então, quanto mais tarde, 16 horas, a partir das 16 horas, com a audiência de vocês na Flá TV, quem puder se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com os amigos, é importante aqui para o crescimento do canal Deco SRN. Então, até mais tarde, se Deus quiser. Não esqueçam de assistir o meu vídeo pré-jogo, tá? Tem um vídeo pré-jogo no canal, tá? Que eu fiz ontem de 38 minutinhos, fazendo uma análise rápida do Fluminense e de algumas situações do Flamengo. Falou? Então fiquem com Deus, até 16 horas lá na Flá TV. Saudações rubro-negras. Abraços.